Buenas, pessoal. Então vamos à nossa última videoaula dessa semana. Esse último vídeo contém dois exemplos para diferenciarmos então regra de 3 simples e regra de 3 composta. Qual a diferença entre as duas? Regra de 3 simples, eu tenho duas grandezas. O problema tem no máximo duas grandezas. E regra de 3 composta, então eu preciso ter 3 grandezas ou mais no mesmo problema. Tá? Essa é a única diferença. O método de resolução é basicamente o mesmo, ok? Então vamos ao problema. Um jatinho com velocidade de 750 km por hora gasta 30 minutos para ir de Porto Alegre a Florianópolis. Um outro avião comercial com velocidade de 450 km por hora, quanto tempo levará para fazer o mesmo trajeto? Então aqui eu tenho nossas duas grandezas. Primeira grandeza, velocidade. Segunda grandeza, tempo. Ok? Eu vou começar com o tempo aqui, porque a pergunta está no tempo, né? Quanto tempo levará? E a segunda grandeza, então, é velocidade. Para a primeira linha de informação aqui, eu vou usar essa linha aqui que contém a variável. Então, quanto tempo levará? Se a velocidade é de 420 km por hora. Ok? Segunda linha de informação. Segunda linha de informação, eu vou utilizar essas informações aqui. Então, são 30 minutos que o jatinho leva a uma velocidade de 750 km por hora. Ok. Antes da resolução, de montar nossa igualdade, lembrem que temos que ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. A coluna que tem a variável x aqui, a incógnita x, setinha para cima. Então vamos à nossa pergunta. Se eu dobrar o tempo com o mesmo percurso, tá? A distância é igual. Se eu dobrar o tempo, a velocidade precisa dobrar para fazer o mesmo trajeto? Não. Então, não é diretamente proporcional. Se eu dobrar o tempo com o mesmo trajeto, a velocidade deve cair pela metade? Sim. Quanto mais tempo eu tenho para fazer a viagem, menos velocidade eu preciso. Tá? Então, isso aqui, esse problema, ele é relacionado a duas grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então aqui a setinha vai para baixo. Na hora de montar a igualdade, então a primeira igualdade eu copio assim. X sobre 30 tem que ser igual a... Essa aqui eu tenho que inverter. 750 sobre 420. Primeira simplificação que eu posso fazer é essa, né? Cortar os zeros. A dica da aula anterior, quando o x está em uma fração, assim no numerador, é só pegar o denominador e passar para o outro lado multiplicando. Então, x é igual a 75 vezes 30 dividido por 42. Se vocês realizarem as simplificações, a resposta que vocês vão encontrar é 375 sobre 7. Tá? Como aqui está perguntando quanto tempo levará, se a gente quiser fazer essa divisão com uma calculadora, com auxílio de uma calculadora, a resposta aproximada é 54 minutos. Ok? Essa aqui é a resposta exata, mas aí vai ficar em fração, né? Minutos. E se eu quiser aproximar para ter um valor mais familiarizado, assim, aproximadamente 54 minutos. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo de uma regra de 3 simples. Por quê? Porque tenho só duas grandezas. Estou trabalhando somente com duas grandezas. Ok? Próximo exemplo. Exemplo 8. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, aqui está a pergunta,
serão necessários para descarregar 120 metros cúbicos de areia. Notem que nesse caso temos então 3 grandezas, tá? Vou começar com a grandeza aqui, caminhões, porque é onde está a pergunta. Segunda grandeza, horas. Terceira grandeza, metros cúbicos. Vou colocar só M, mas é metros cúbicos, tá? De areia. Primeira linha de informação. Quantos caminhões? Então eu começo pelo X. Em 5 horas serão necessários para descarregar 120 metros cúbicos de areia. Segunda linha de informação. 20 caminhões em 8 horas descarregaram 160 metros cúbicos de areia. Ok? Notem que temos 3 grandezas, então esse problema envolve regra de 3 composta. Mesmo processo, tá? Setinha para cima, onde tem a variável. E agora eu vou comparar 2 a 2, tá? Eu não posso comparar as 3 ao mesmo tempo. Então, quando eu comparar caminhões com horas, eu tenho que imaginar aqui que a quantidade de metros cúbicos é fixo, não vai influenciar na pergunta, tá? Então, para a mesma quantidade de areia aqui, se eu dobrar a quantidade de caminhões, eu preciso dobrar a quantidade de horas? Se eu dobrar a quantidade de caminhões, eu preciso dobrar a quantidade de horas? Não. Então não é diretamente proporcional, tá? Se eu dobrar a quantidade de caminhões para carregar a mesma quantidade de areia, se eu dobrar a quantidade de caminhões, a quantidade de horas necessárias cai pela metade? Sim. Então é inversamente proporcional. Ficou bem feia a setinha, mas é inversamente proporcional. Beleza. Agora vamos à segunda pergunta, relacionada a metros cúbicos. Com a mesma quantidade de horas, agora essas horas aqui vão ser fixas, tá? Dobrando a quantidade de caminhões, eu dobro a quantidade de metros cúbicos de areia? Sim, eu dobro a quantidade de metros cúbicos de areia. Então é diretamente proporcional. Sempre comparando com a grandeza que tem a variável. Então comparei caminhões com horas, inversamente proporcional. Comparei caminhões com metros cúbicos de areia, diretamente proporcional. Como é que eu monto esse cálculo? A variável, a fraçãozinha que tem a variável, fica isolada. Então vai ficar x sobre 20 igual. Todas as outras aqui, se tiverem, nesse caso são 2, mas podem ter 3, 4, 5, todas vão ficar do outro lado da igualdade. Se é inversamente proporcional, que é o caso de horas, eu tenho que fazer a inversão. Então aqui é 8 sobre 5 vezes, essa aqui é diretamente proporcional, então eu copio da forma que está, 120 sobre 160, ok? Para isolar o x, mesma dica das anteriores, só passar para o outro lado multiplicando, então x vai ser igual a 8 vezes 120 vezes esse 20 que eu joguei para o outro lado, dividido por 5 vezes 160. Por que multiplicação? Porque multiplicação de fração é numerador com numerador, foi o que eu fiz aqui, e denominador com denominador, foi o que eu fiz aqui. Tá? E esse 20 joga para o outro lado multiplicando, ele vai aparecer no numerador. Aqui eu posso fazer quantas simplificações achar necessário, tá? Então vamos lá. O mais simples é 0 com 0. Aqui eu tenho uma outra muito boa, que é 8 vezes 2 dá 16. Então 8 vezes 2, 16. Tem um 16 aqui embaixo. Consigo cancelar. Então sobrou só o quê? 120 dividido por 5. 120 dividido por 5, 24. Então resposta final, 24
caminhões. Tá? Essa é a nossa resposta final. Esse é o nosso último vídeo da primeira semana. Esse é um exemplo de regra de 3 composta. Ok? Então, bons estudos. Após assistirem todos os 4 vídeos dessa semana, o indicado é resolver toda a nossa primeira lista de exercícios, que vai ser parcialmente corrigida nos encontros através do Meet.